Bem, a nossa audiência, estamos aqui para dar continuidade à série de mensagens que estamos falando sobre os evangelhos. Ontem falamos sobre o evangelho de Mateus, hoje eu quero abrir um preâmbulo e falar sobre os evangelhos sinóticos ou os evangelhos sinópticos. Quero dizer que evangelho é uma palavra de origem grega que significa boa nova. Temos um texto básico. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo número 24. Vamos ler o versículo de número 14, que diz assim: E este Evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Os evangelhos nós conhecemos o Evangelho de Mateus, que foi falado ontem, o Evangelho de Marcos e Lucas, por contarem uma grande quantidade de histórias em comum. Sinótico significa a mesma visão, né? Segundo o dicionário bíblico de Boia, sinótico vem da palavra sinopse, né? Sinopse é um breve comentário. O Evangelho de João, ele não é considerado sinótico, pois ele conta a história substancialmente diferente. Eu vou explicar por quê. O Orlando Boyer explica que o Evangelho de João é uma peça teológica que apresenta Jesus como Filho de Deus. Nós vamos ver essa diferença. Seguindo o raciocínio de Boyer, ele explica ainda que os 3 primeiros evangelhos narram os eventos na vida de Cristo, apresentando grandes semelhanças na narração dos fatos, né? Daí a palavra sinóticos. Segundo o manual do Halley, de Malaquias, que foi o último livro do Antigo Testamento, até o início do Novo Testamento, passa-se um período de cerca de 400 anos, que é chamado de período interbíblico ou período intertestamentário. Nesse período cessou a revelação bíblica. Você sabia disso? Não houve profetas até o surgimento de João Batista. Né? Você vai ver isso João capítulo 1, versículo número 29. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando João disse o Cordeiro de Deus, ele disse uma palavra de origem latina, né? Agnus Dei. Né? O Cordeiro, ele fazia parte na festa, né? E esse Cordeiro era morto. Né? O cordeiro nascente era morto. E ele diz assim, que tira o pecado do mundo, lembrando do pecado de Adão. Lembra lá de Gênesis capítulo 3, versículo 6? Ainda Gênesis 3,15, né? Que é chamado o proto-evangelho. Seguindo o raciocínio no seu manual bíblico, Henry H. Halley diz, aspas, os 4 evangelhos, decididamente, são a parte mais importante da Bíblia, porque eles falam do herói dos 4 evangelhos, que é Jesus. Deus cooperou na preparação e preservação desses 4 que continham, cremos nós, o que ele queria que fosse conhecido. Né? Então não temos que acrescentar e nem tirar nada. A respeito de Cristo, Mateus falamos ontem, né, que foi um publicano, Lucas ele era médico, João era pescador e não se declara qual era a profissão de Marcos. João narra a existência de Jesus antes da encarnação, né? Por isso que o Evangelho de João é considerado um evangelho de grandes profundidades teológicas. O seu nascimento é engraçado, né? Que o nascimento de Jesus só é narrado em Mateus e Lucas. Essas e outras curiosidades é o que nós passaremos a narrar nos nossos próximos podcasts. Eu sou o presbítero Everaldo Filho. Nesse podcast nós falamos dos evangelhos sinóticos. Você foi abençoado por esse podcast. Compartilhe e nos ajude a evangelizar. Deus te abençoe.